Abra suas Bíblias e vamos ler um versículo da palavra de Deus. Quem veio se alimentar da palavra da glória a Deus. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou cantando aqui para Jesus, vou adorando, né? Porque só louvar a Deus é que conforta a nossa alma. Amém? A Bíblia diz aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo 15: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Canta assim, ó. Escondida está minha vida em Deus, escondida está minha vida assim. Minha vida bem segura está, porque Jesus cuida de mim. O diabo não pode tocar, o diabo não pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus, porque minha vida... Quem crê canta. Escondida minha vida em Deus, então eu vou, minha vida... Aumenta o volume aí. E o diabo não pode tocar, fala. E o diabo não pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus. Só quem crê, vai louvando. Escondida está minha vida escondida está minha vida assim. Minha vida tão segura está, porque Jesus cuida de mim. Todos juntos. E o diabo não pode tocar. Minha vida está escondida em Deus, porque minha vida está escondida em Deus. Quem está com a vida escondida em Deus aí, da glória? Maravilha. Josué 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhes trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, estando Israel ainda e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar.
Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaques, né? Então, ali, grandes e fortes, cidade ali, porventura, o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebrom em herança. Levanta a Bíblia, a mão e fala: meu Deus, eu creio nesta palavra que conforta o meu coração e aumenta a minha fé para alcançar do Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu a realizar na minha vida. Amém, Jesus. Senta, meus irmãos, um instante. Vamos louvar a glória do nosso Deus, vamos? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui nós vemos um questionamento de Moisés, de Calebe, que estava ali, falando com Josué sobre a bênção a qual Deus tinha prometido para ele através de Moisés. No momento, então, eles tinham sido um dos 10 espias, dos 12 espias, melhor dito, que foram espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E entre esses 12 homens, escolhidos de cada tribo de Israel, estava ali esse rapaz valente, que tinha apenas 40 anos de idade. Era ele e Josué, os dois que se encorajaram e disseram diante do povo, fortalecendo-o com palavras de fé, animadoras, motivadoras, dizendo: olha, a terra é boa, e a promessa é grande. Fale comigo: a terra é boa, e a promessa é grande, a promessa é poderosa. Esse povo que estão ali realmente são gigantes, são homens fortes, mas se nós agradarmos ao nosso Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos vencer. Então estava ele ali reclamando então sobre uma promessa que Deus tinha feito a ele através de Moisés, e que ele queria sua herança, queria sua bênção, queria sua vitória diante do Senhor. E dizia mais: olha, você é testemunha disso, Josué. Você estava ali também no dia, Josué, em que Moisés prometeu, dizer que Moisés se agradou da atitude daqueles 2 jovens, porque os demais desmalhavam o povo com medo do gigante, com medo daqueles filhos de Anacos, que eram homens altos de 3,5 metros para cima. Agora imagina lutar contra esse povo. A terra é boa, a promessa é grande, mas não dá. A gente vai perecer diante desse povo. E o povo de Israel voltava para trás. O povo de Israel pensava em voltar para o Egito. E esses 2 rapazes foram mensageiros das boas novas, foram mensageiros de motivação, de trazer para o povo fortalecimento, para que eles pudessem permanecer na presença de Deus. Nós vemos aqui em todo o tempo, Deus sempre levantou alguém corajoso para derrotar o gigante, para enfrentar o inimigo. Em todo o tempo, Deus sempre levantou alguém que confiasse nele. Porque se fosse para pelos medrosos, ali Israel tinha caído diante do inimigo. Alguns tinham desviados. Desviar significa voltar para o Egito. E outros tinham desanimados diante daquela situação. Mas as palavras animadoras, fortalecedoras de Josué e Calebe, que é o jovem de qual nós estamos falando aqui na leitura, que reclamava ali, questionava sobre uma herança, a qual foi prometida para ele através de Moisés, que era a terra de Hebrom.
um lugar, um monte alto, de muito pasto, de muita bênção. E ele tinha ali o desejo da realização de que aquele sonho se cumprisse na sua vida. Se nós lermos aqui a leitura, desde o começo do primeiro capítulo de Josué, nós vemos que não foi fácil. Para ele chegar aos 85 anos, que era a idade em que ele estava reclamando ali a sua bênção, ele passou por desertos, ele enfrentou lutas, adversários, exércitos inimigos, mas ele estava ali. Então o que aprendemos aqui é que para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue e abraçar com aquilo que Deus tem para nós, nós temos que ser valentes. O deserto não deixou Caleb desanimado, o deserto fortaleceu a ele, para ele vencer as muralhas de Jericó, passar por Jericó, vencer os inimigos e chegar na terra prometida que era Hebrom, aquela herança, aquela vitória que Deus tinha prometido para ele. Se passaram 45 anos e ele disse: eu estou confiado na minha vitória. Deixa eu ver quem está confiado na sua vitória. Não deixe que o deserto da vida, as provações, venham apagar a promessa, a esperança da tua salvação, das conquistas as quais Deus prometeu para você aqui neste mundo. E principalmente naquele grande dia, ser chamado pelo nome, ouvir Jesus chamar pelo seu nome e dizer: olha, venha, bendito do meu Pai, entre. Você foi vitorioso, você venceu o deserto da vida, você nunca olhou para trás. Olha que palavra linda essa aqui do versículo de número 8, versículo 8, olha que tremendo. Olha o que sustentou aquele rapaz, que desde os 40 anos servia a Deus, e com 85 anos ali, recebendo a recompensa, a vitória. Passaram os anos, mas a esperança estava no seu coração. Mas meus irmãos, olha, leia com atenção. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreteu o coração do povo. Olha, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Olha, meus irmãos, que Deus é fiel. Quem pode repetir essa palavra comigo? Fale: Deus é fiel. Deus é justo. Deus não é como o homem que vai lá e faz uma simples salada de tudo e mistura tudo, legumes, tudo, ele faz uma mistura e uma salada. Deus não é assim. Eu vejo Deus, a fidelidade de Deus tão grande, que Jesus conta uma parábola dizendo sobre a separação entre o joio e o trigo. E olha que são dois grãos muito parecidos. E Deus diz: deixa essa separação comigo, porque Deus é justo e fiel. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece o coração da mulher. O mundo pode fazer uma salada de tudo e misturar tudo e ter tudo por inocente, ou tudo por culpado, ou ímpio e justo. Não, mas não, com Deus não é assim. Deus não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus faz a separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ei, com Deus é diferente. O homem pode misturar tudo, quem confia nele, quem não confia. Para o homem tudo é igual, faz uma salada e empurra tudo mesmo na mesma vasilha e aí está. Só que Deus não é assim. Deus sabe separar a fé de cada um. Deus não se deixa escarnecer, diz a Bíblia. Deus sabe exatamente qual é o trigo e qual é o joio. Por mais que estas duas sementes sejam parecidas, Deus diz: deixa comigo.
Na colheita eu vou fazer a separação destas duas sementes. Não se preocupem com isso. Deixa todo mundo semear. Essa colheita é comigo. Porque Deus sabe como fazer esta colheita. Aqui vai o trigo. E pode ser bem parecida, mas não é. Parece israelita, mas não é. Para cá. Aí está o mistério e o prazer que o homem que conhece a Deus sinta cada dia de obedecer a Ele. Essa era a diferença que Josué e Caleb sentiam de servir a Deus. Quantos não caíram no deserto? Os primeiros a cair no deserto foram aqueles que conspiraram, querendo desviar a fé do povo de Deus, a colocar o seu Deus lá em minúsculo, dizendo: olha, não dá. Deus trouxe nós aqui nesse deserto para perecer. Olha os gigantes que vamos ter que enfrentar. Mas esqueceram que o Deus a quem eles serviam, o Deus que guiava eles pelo deserto, tinha abrido o mar vermelho para eles. O Deus que eles serviam, por mais minúsculos que eles eram diante dos filhos dos heteus, dos jebuseus, esse Deus foi o Deus que humilhou a Faraó e todo o seu exército lá no Mar Vermelho. Só que eles eram trigo ou joio, era o joio. Eles semearam desânimo, fraqueza, medo, e o coração daquele povo se derretia diante do inimigo. Se derreter, ter medo, colocar o seu Deus lá embaixo. Ao invés de dizer: eu posso todas as coisas no Deus que eu sirvo. Eu vou enfrentar esse deserto e do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. Quem crê que vai cantar o hino da vitória? Você vai cantar o hino da vitória. Os meus irmãos, medite, pode ler. A meditação é algo que traz fortalecimento para o nosso coração, sobre a certeza do que estamos recebendo de Deus. Olha, os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Olha que maravilhoso. Agora ele tinha o direito de reclamar a sua bênção, de pedir com todas as suas forças. Olha, Josué, você estava lá, você sabe, você me conhece, Josué. Em nenhum momento eu vacilei, eu perseverei no deserto, adorando, servindo, obedecendo a palavra. Você sabe, agora eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Oh, bendito seja Deus. E não teve como, Josué abençoou ele. Realmente, Caleb, você foi valente, realmente. E Deus, Ele é justo. Fala para o teu irmão: não temas. Deus conhece os teus passos, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu levantar, o teu deitar. Então não temas, não tenha medo. Enfrenta o inimigo glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Leva a palavra de esperança àquele que está caído. Leva a palavra de fé para aquele que está desanimado. Se há uma coisa que agrada a Deus, é de olhar para nós e no meio de qualquer tipo de tempestade que aconteça em nossas vidas, o nosso coração continue confiando nele. Mesmo que você esteja na mesma situação, lembra do naufrágio de Paulo? Enquanto todo mundo pensava que ia morrer,
Paulo disse: olha, ninguém vai perecer aqui, porque Deus está conosco. E o Evangelho de Jesus é semear paz ao coração que está aflito, é levar a palavra de esperança. O inimigo, o gigante é poderoso, é forte, mas o que está comigo e contigo é muito maior do que aquele que está lá fora. Precisa fé para enfrentá-lo? Sim. Mas o que está conosco é fiel, é justo, é verdadeiro. Ele não vai ter o culpado por inocente, aquele que crê. Deus conhece o coração daqueles que confiam nele. Quem confia no Senhor aqui? Deixa eu ler o versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, prometeu: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor teu Deus. Persevera, meu irmão. Persevera em servir ao Senhor, que você verás outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Fala para o teu irmão: Deus está contigo. Vamos perseverar na vitória. A vitória é do povo de Deus, quem crê dá glória. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. Não é o tempo que vai fazer com que a gente distancie de Deus, não são as provações, não é o deserto. Muito ao contrário, o deserto trouxe Caleb para mais perto de Deus. As provações, as lutas trouxeram ele para mais próximo de Deus. Isso produziu mais esperança no coração dele, porque enquanto ele estava vivo, ele dizia: olha, Deus tem plano na minha vida. Se hoje nós estamos aqui, todavia, é porque Deus tem obras a realizar na nossa vida. Se Ele permitiu hoje você se levantar, dando glória e aleluia, e estar aqui na sua presença, ouvindo a sua palavra, é porque grandes coisas Deus tem, todavia, a realizar na sua vida. Então aproveite para servir, para fazer a vontade de Deus, aproveite para glorificar o seu nome, todo momento da sua vida. As promessas de Deus, elas não passam, elas cumprem na nossa vida. O que Deus promete, Ele cumpre. O homem esquece, fica para trás nos pensamentos e nas palavras, mas as promessas de Deus passam e elas cumprem na nossa vida. Quem crê assim? E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal e agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Sei que quando nós aceitamos Jesus, nós temos garras e força, mas com o tempo a nossa força vai ficando, nós vamos ficando mais preparados, porque além da força, da garra, da juventude, né, nós vamos adquirindo experiência. Então a tendência é ficar mais forte com Deus, que agora você não tem somente garra e força, você também tem experiência, que faz parte do alicerce da sua fé diante da presença de Jesus Cristo. Cada dia que passa, ficamos mais preparados para servir ao nosso Deus, com mais experiência e com mais estrutura na presença de Deus. Olha, louvar, bendito seja Deus. Então Josué estava ouvindo ali de Caleb palavras
de uma pessoa que estava cheia de fé no coração, que além das forças que ele tinha, agora ele tinha mais experiência, ele tinha mais conhecimento sobre a sua vida diante de Deus. Ele tinha certeza do alicerce feito na sua casa espiritual, da sua vida com Deus. Ele agora estava mais seguro de que verdadeiramente aqueles 45 anos servindo a Deus não foram em vão. Cada momento da sua vida, cada glória, cada exaltação, cada provação que ele passou, ali tinha um resultado na sua vida. Bendito seja Deus. A Bíblia chega a dizer que o valor das vossas obras, Deus tem uma recompensa. Haverá uma recompensa para cada serviço prestado a Deus nosso Pai. Haverá uma recompensa e um galardão para cada atitude que tomamos diante de Deus, a serviço do reino dos céus. Haverá recompensa para você, haverá recompensa para mim, haverá recompensa para a igreja. Quem crê manda um glória para os céus. Josué, ou seja, Caleb, tinha essa experiência, e ele dizia: eu sinto força para lutar por esta causa. Ele ainda sentia força para guerrear. E nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, como o povo de Israel, que na época guerreava contra os inimigos mortais. Mas nas batalhas Deus era com ele. No caso de Jericó, eles então rodearam a cidade, e quem derrubou as muralhas fortes foi ele. Mas quem enfrentou os inimigos à espada foi eles. Quem derrubou as muralhas fortes foram quem? Eles? Não, foi Deus. Deixa eu ver se eu lanço luz aqui ao teu entendimento, você entende, ou pega essa aí. Quem derrubou as muralhas foi o Senhor. Eles rodearam e esperaram em Deus os dias certos, e as muralhas caíram. Mas após as muralhas caírem, quem enfrentou o inimigo com espada foi eles. Vê se você entende. Aquilo que é impossível para você, as muralhas que são fortes, além da sua condição física ou força física natural de vencer, Deus vai vencer por você. A nossa parte temos que fazer. O que é de Deus, Ele faz. A parte de Deus, Ele faz. Era impossível eles entrarem naquela cidade, derrubarem aqueles muros, mas Deus pode deixar que o impossível é comigo, e depois aquilo que é possível é com vocês. Fizeram a parte deles, rodearam a cidade, glorificando a Deus. Vai dando glória aí quem está entendendo. Você vai glorificando, e aquilo aonde você não pode chegar, Deus vai te levar. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Aquilo que está difícil diante dos teus olhos, Jesus vai fazer por você. Agora o que é possível é contigo. Aí Deus coloca na tua mão. Bom, pessoal, está aí. As muralhas caíram, agora é com vocês. E eles então foram lá e concluíram a obra que tinha que ser feita. Vencer os inimigos, derrotar os adversários. Mas as muralhas fortes, aquilo que impedia eles avançarem, Deus tirou da frente, que era o Mar Vermelho, que não podiam atravessar para o outro lado. Deus abriu o mar, abriu o Jordão, pode passar, mas eles tinham que seguir fazendo aquilo que era possível, se esforçando, lutando para fazer aquilo que estava ao alcance de cada um deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se você se encontra hoje diante de alguma coisa que para você é difícil, então deixa com Deus.
Deus está falando, vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo o seu nome, vai exaltando a Ele, que Ele vai abrir esta porta, vai derrubar esta muralha, vai abrir este mar que está na tua frente. Mas não se esqueça que aquilo que você precisa fazer, que é a sua parte, você precisa fazer, então faça. Deus faz o que é difícil, impossível para nós. Agora, o que você pode fazer, faça. E não se sinta minúsculo diante de qualquer situação ou de qualquer gigante, porque o maior sempre está ao nosso lado. E quando muitas das vezes precisa, Ele sai do teu lado e vai na frente. E se precisar, Ele volta e fica na nossa retaguarda. É assim que Ele faz. Nós só entendemos, Deus está ao meu lado, sim, mas às vezes Ele deixa, sai do teu lado e vai à frente, como varão de guerra. Em muitos casos o inimigo vem por trás, ele é a tua retaguarda também. Não se esqueça disso. Então que Deus te abençoe, te fortaleça, te encoraje, e saiba que Deus, Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez na